Olá, sou Sheila Dalla Piccola, terapeuta e criadora do projeto 50 e Agora. E hoje, mais uma vez aqui com a nutricionista maravilhosa baiana, minha xará, Sheila Costa. Pela terceira vez, né, nós vamos fazer na verdade, agora o pessoal ficou cheio de dúvida, me mandou várias perguntas, Sheila, querendo saber mais sobre suplementação. E aí, a primeira pergunta, a importância de dosar essas vitaminas. Então, assim, a gente falou sobre vitaminas, falou sobre dosagem, quando tomar, como não tomar, onde comprar, não comprar. E aí vieram muitas dúvidas, Sheila. Agora eu vou jogar, passa a bola para você, que sabe tudo. Então, nós falamos muito sobre vitaminas que precisam ser dosadas para que haja uma suplementação correta. São que estão com deficiências. Já entra aí um estado de alerta, né, por questão de saúde, porque uma deficiência de vitamina impacta em muitos órgãos, impacta na fisiologia desse corpo. Vê muita gente nas farmácias comprando suplementação por moda. Eu tomava vitamina A e vitamina C à torta e direita, porque meu pai, desde pequena, comprava para mim. Ele já chegava com as cartelinhas de Arovit para eu tomar, sem saber se eu estava com vitamina A ou não. Era vitamina C à torta e direita, como se fosse Fanta sem açúcar. Então, eu cresci nesse padrão aí. E o excesso de vitamina A, o excesso de vitamina D, o excesso de vitamina K, algumas vitaminas, inclusive as vitaminas lipossolúveis, né, que são vitaminas que são absorvidas através da gordura, elas não são eliminadas, então elas podem ser tóxicas. Existem vitaminas que são lipossolúveis, então elas são eliminadas em excesso. Então, olha o risco que a gente corre quando a gente está dosando essas vitaminas que são lipossolúveis, que vão ser tóxicas, porque o organismo não vai eliminar, olha o risco que a gente corre. Então, a gente agora pode falar de suplementação que não tem nada a ver com deficiências, nem com acometimento de saúde. São suplementações que a gente pode adicionar na nossa alimentação, porque muitas vezes a gente não consegue comer bem aquele tipo de nutriente, e aí a gente isso aí já entra como uma prevenção, né? Por exemplo, uma pessoa de 50 anos tem uma ingestão adequada de proteína, ela pode vir a ter sarcopenia, ela pode vir a ter osteoporose, né? Isso vai impactar também os ossos. Então, a gente precisa prevenir essa mulher de 50 anos, tá? Não se tratando só de mulheres de 50 anos, qualquer pessoa que tem problemas renais, tá? Não que a suplementação de proteína cause problema renal, isso não existe, isso não é verdade, isso não está documentado na ciência. Não tem problema nenhum se ela não tiver problema renal em tomar a whey. Então, eu começo com esse suplemento maravilhoso, tão necessário. Por que ele é necessário, Xelinha? Porque muitos de nós não conseguimos comer uma quantidade de proteína na nossa alimentação. O que seria isso? Vamos deixar muito claro aqui para não confundir mais dúvidas aí. O que é proteína que a gente tem que ingerir na alimentação? Carne, peixe, ovos, frango, atum, leite, tudo que vem de origem animal também é proteína, tá? O leite, como eu acabei de falar, tudo isso aí faz parte de uma alimentação proteica. Muitas vezes, por conta do peso que a gente atinge, a gente precisa de uma quantidade de proteína, preste atenção nisso, isso é muito importante. Você precisa de uma quantidade de proteína específica, de acordo com aquele cálculo que eu te falei em um outro vídeo, em um outro dia, que eu falei que ele é um cálculo de energia, de calorias, que ele é gerado através do nosso peso, altura, do sexo, né, da idade, do nível de atividade que a gente tem, atividade física. Então, sedentário ou não, isso gera um fator de atividade que a gente precisa calcular isso. Então, cada pessoa ela vai precisar
naquele dia, de acordo com essas necessidades específicas dele, de uma quantidade de proteína no dia. Mas aí você fala, Sheilinha, eu não consigo comer tanto frango assim. Eu não gosto de leite, queijo. Onde eu moro, eu não consigo comer atum. E aí, quando você vai ver, no lugar onde você habita, você não consegue ter uma quantidade de proteína para comer. Aí vem uma pessoa e diz, Sheila, eu não consigo, eu não gosto de mastigar, eu não gosto da textura da carne, né? Então, eu adquiro a proteína através do leite, que é fácil de beber. Você percebe que cada discurso vai trazer uma dificuldade que vai gerar uma necessidade nessa pessoa. E aí, o que é suplementação? É a gente colocar no cardápio daquela pessoa aquilo que está faltando, por qualquer motivo, porque ela não gosta, porque ela não consegue ingerir. Então, o Whey Protein, ela não vem só com a função de você tomar aquela proteína no pós-treino. Isso não existe. Inclusive, em hospital, pessoas que estão internadas, elas precisam de fazer suplementação de módulos de proteína. O idoso já precisa, na maioria das vezes ele já precisa, né? Às vezes porque não tem a dentição perfeita mais, precisa suplementar, porque a deficiência mesmo já é muito grande e precisa suplementar. Então, todo mundo precisa de ingestão de proteína. Todo mundo precisa da whey? Não. Só que nesse discurso do paciente, a gente precisa observar se ele consegue ingerir de forma adequada a necessidade que ele precisa a partir daquele cálculo que a gente faz. E aí a gente entra com a suplementação, né? Você vai entrar com a suplementação para perda de peso, para massa, ou simplesmente você não precisa nem emagrecer, nem ganhar massa, mas você quer suprir, olha a importância, olha a palavra-chave, suprir essa necessidade, porque com o tempo você vai perder massa magra. Por exemplo, uma pessoa que não precisa perder peso, não precisa ganhar massa, mas ela faz atividade física intensa e não come proteína de forma adequada. O que é que vai acontecer? Ela vai perder massa magra. No outro vídeo lá no outro dia, convém perder massa magra é ouro. Faz parte de toda a fisiologia. A nossa musculatura se faz importante em todas as reações do nosso corpo. Então, aí é que entra o Whey Protein, a importância da Whey Protein. Mas aí onde é que está? Eu queria aproveitar o gancho aqui, antes que eu me esqueça. Bom, eu tenho intolerância, né? No caso, intolerância à proteína do leite. Então, eu fico restrita. Você tem intolerância até então à lactose. Mas eu penso que é lactose. Bom, eu fico restrita a planta, né? A planta base, whey protein, né? Mas a base de planta. É a mesma coisa? Você fica restrita só a whey vegana. No caso, vegano. Então, eu vou falar primeiro aqui um ponto, tá? A whey vegana, ela é proveniente da proteína vegetal. Ela é feita em cima da proteína vegetal. O que é proteína vegetal? Do arroz, enfim. Uma gama de proteína vegetal que é utilizada para fazer a whey vegana, tá? Ela vai ser uma proteína de baixo valor biológico. Existe proteína de alto valor biológico, que é o soro do leite e a whey normal, e todos os outros alimentos que são provenientes do animal. Todas as proteínas que eu citei agora há pouco, leite, ovo, queijo, carne, frango, são proteínas de alto valor biológico. Prestem atenção nisso. O que é uma proteína de alto valor biológico? É aquela proteína que existe em todos os aminoácidos que a gente precisa presente ali. Quando você tem a proteína vegana, não que ela seja ruim, mas ela é uma proteína de baixo valor biológico, por ser vegetal, ela não vai ter todos os aminoácidos que uma proteína proveniente do animal vai ter. Então, a diferença é essa aí. É ruim? Não é. Desde que a pessoa precise, só possa tomar aquela ali, é a única opção, mas se ela pode tomar outra proteína, a whey normal, que é do soro do leite, é bem melhor. É mais importante, é uma proteína mais importante, que ela vai obter ali todos os aminoácidos que a gente precisa. Então, tem diferença de uma marca para outra. Eu já observei, né, que algumas têm mais açúcar,
Tem do que outro outras. açúcar. O aminograma, que é os aminoácidos que tem quantidades que tem ali especificando na tabela. A quantidade de açúcar, ou seja, a lactose, né, a quantidade de carboidrato que tem por marcas. Então, você vai pegar ali 10 tipos de fabricantes e todos têm uma quantidade de carboidrato diferente. Percebe? Outra coisa também que diferencia o edulcorante, que é o quê? O adoçante que é colocado ali. Se você faz uso diário da whey protein, é ideal que você escolha uma marca que tenha um adoçante natural, tá? Pessoas que têm intolerância à lactose e que fazem uso da whey protein isolada, porque ela não pode fazer da whey concentrada, porque a concentrada quer dizer que ela tem carboidrato, que é a lactose, ela não vai tomar essa, porque ela tem intolerância, ela precisa usar a whey isolada. Ótima opção para ela. Mas se ela faz uso todo dia e ali tem sucralose, para ela é um veneno, porque ela vai ter distensão abdominal, ela vai ter flatulência, gases, né? Porque a sucralose tende a fazer isso, aqui, principalmente quem tem intolerância à lactose. Então, você percebe a importância de você entender do produto ou procurar um nutricionista? Estou vendo. Então, assim, vamos lá, vamos colocar isso aqui em ordem, então. O que que eu tenho que prestar atenção quando eu vou comprar a meu whey protein, né? O que que eu preciso estar prestando atenção? O que que tem que ter ali? Em O que, primeiro o lugar, que a não sua tem que condição. ter? A sua condição específica, por exemplo, se você tem intolerância, você vai ter que escolher uma whey isolada, que não tem lactose. Tá? Também, além dos edulcorantes, né, o adoçante que tem ali, é a quantidade de proteína que tem por gramagem. Porque você vai olhar aí agora o custo-benefício. Você fazer uso de whey protein todo dia também não é uma coisa barata. Mas aí entra a sua percepção, você analisar o custo-benefício. Por exemplo, o que é analisar esse custo-benefício? Toda proteína, ela vem um scoop. Olha que a gente está detalhando bastante para poder tirar dúvidas delas, né? De todas as mulheres. Cada pote tem um scoop, que é a colher de medida, e a depender de cada marca, vem uma gramagem do pó. Por exemplo, isso não quer dizer que tem 30 gramas de proteína. Talvez nessa gramagem do pó, na colherzinha que contém 30 gramas, tenha 20 gramas, talvez, só de proteína. E aí você está gastando mais dinheiro para poder ter uma quantidade boa de proteína. Então, você precisa analisar esse custo-benefício. Outra dúvida é horário. Horário para tomar essa proteína. Posso misturar com fruta ou não, porque o Ótima que eu percebo é que, não sei, né, se isso é só comigo, dependendo do horário que eu tomar, eu me sinto empazinada. Então, se às vezes, por exemplo, tomar antes de dormir, né, e também se eu não for fazer exercício, pode acontecer um ganho de peso. Vamos lá. O horário é uma pergunta super importante. E também a finalidade dessa whey. Eu vou começar pela finalidade. Você pode usar para o emagrecimento. É super importante você usar, porque ela vai te dar mais saciedade. Porque é proteína e que precisa ser hidrolisada, quebrada no nosso estômago. Quando você ingere, o seu metabolismo vai ter que se para poder quebrar, né, as enzimas do seu estômago vão se virar para poder quebrar aquilo ali. E aí começa o gasto energético daí. E nesse tempo também, ela está ali ocupando espaço no seu estômago. Então, você vai estar saciada. A proteína, ela tem esse poder de saciedade. Por isso que ela é tão usada no emagrecimento. Uma pessoa que usa o whey no emagrecimento perde muito mais peso do que uma pessoa que não usa. Mas a gente precisa falar de necessidade individual. E a gente não pode esquecer disso aqui. Vamos para a questão do horário, tá? Seu objetivo, eu não vou dizer que isso interfere muito. Eu não trabalho nessa dinâmica de ficar incluindo a whey protein no momento de que você faz o pós-treino, que pode ser um pós-treino, ou antes do treino, isso, aquilo. Eu não trabalho dessa forma. Por quê? Eu uso a whey para suprir a necessidade de proteína daquela pessoa. No momento em que a pessoa esteja com o objetivo de ganho de massa, ela vai entrar em outros momentos. Por isso, precisa de um auxílio de um nutricionista para ganhar massa, porque ganhar massa, meu amor, não é fácil. Não.
A pessoa chega e diz, Sheila, eu estou sentindo minhas roupas mais folgadas, mas a balança ainda não diminuiu. Ela está malhando, ela pode sim estar ganhando massa, mas vamos ver que tempo tem que essa pessoa está malhando para estar ganhando massa tão rápido. É tão fácil assim. O processo de ganho de massa é muito complexo. Precisa de muita determinação, precisa de muito comprometimento para haver mesmo esse ganho de massa. Então, eu não uso a whey em determinado momento como pós-treino, por exemplo. Eu uso para suprir a necessidade que Sheila não consegue usar, comer a proteína naquele dia, porque o meu interesse é que você bata a sua quantidade que você necessita. A hora que você vai tomar, não importa. Agora, existem momentos do dia que é importante ela estar para você não sentir fome, para você não ficar muito tempo sem se alimentar. Às vezes, ela entra, muitas vezes ela entra no momento do lanche à tarde, né, é um momento importante, às vezes antes de dormir, ou também no café da manhã, no de jejum. A forma de utilizar, tá? Maravilha. Aí é que entra a parte boa da whey, né? Você pode colocar na água pura, mexer e tomar, você pode misturar no leite, você pode botar na vitamina, você pode botar em cima da fruta, você pode botar no iogurte, você pode fazer no mingau, colocar no mingau, mingau de aveia, você pode fazer um mousse com whey protein, no Instagram, Nutri Sheila Costa Ferreira, que tem várias receitas de como utilizar o whey protein, tem um pudim imagine um pudim super proteico, delicioso. Então, essas estratégias é muito a ver em você conseguir manter a ingesta dessa whey, você entende? Porque nem todas as wheys são gostosas, nem todas as pessoas conseguem aderir ao gosto dela. Então, Música é insuportável. Gostosas. E a intenção é o quê? É que o paciente ele consiga fazer um hábito e não forçado. Só tem que comer com prazer. Não adianta a gente comer sem prazer, não está gostando daquilo ali, que aquilo não vai durar. Né? O hábito não vai se tornar, aquele costume que pode se tornar um hábito, isso não vai acontecer, a pessoa vai largar e vai deixar o pote lá, vai vencer, vai jogar dinheiro fora. Então, o ideal é que essa pessoa consiga tornar o uso da whey um hábito, né? Então, essas estratégias de conseguir colocar ali no café da manhã, enfim, da forma mais prazerosa possível, da forma mais prazerosa possível, vai fazer com que ela consiga aderir à utilização dessa whey e ter resultados, né, que é o que a gente quer. O que eu queria falar, que eu disse a gente não pode esquecer, a dosagem. É imprescindível. Tá? Porque volto lá naquela necessidade da mulher, tá? Do gasto energético que ela tem e do objetivo. Se ela for para um ganho de massa, ela vai precisar de uma dosagem maior de proteína no dia, tá? Na hora que você for usar a whey protein, essa dosagem, a gramagem que você vai necessitar, vai entrar no cálculo da whey. Crescimento. Você já não precisa tanto, mas você precisa bater a quantidade de proteína nessa mulher, tá? E a quantidade que você vai calcular por quilo de peso para a estratégia é que vai fazer diferença. Aí você fala assim, Sheila, olha só, olha a história. Sheila, eu comprei um whey protein e tem 20 gramas de proteína. De acordo com a sua fala aqui, eu fui olhar no meu pote, então só tem 20 gramas de proteína para um scoop de 40 gramas. Eu disse, poxa, Sheila, o custo disso está ruim. Aí você fala assim, mas e a dosagem está adequada? Eu vou dizer, está pior ainda. Um scoop ao dia, no seu discurso, você diz para mim que só está tomando um scoop ao dia, que esse scoop só tem 20 gramas de proteína, uma fortuna, tá? Então, o que é necessário? Primeiro, entender o seu peso, saber o objetivo e calcular a quantidade de proteína que tem no pó, fazer a conversão e saber quanto que eu posso te dar de whey para você bater exatamente o que você precisa. Percebe aí a dimensão, a complexidade da coisa? Sim. Dá um resultado, melhor suplemento, você gasta um dinheiro retado, gasta tempo, passa na academia ou uma grande parte do seu tempo olhando
alimentação, escolhendo tal alimento, pesando, inclusive, gastando tempo pesando o alimento, que isso é o ó, né? E é um hábito que você não consegue manter por muito tempo, e você não consegue ter resultado. A gente precisa trabalhar com resultados, mas para a gente ter resultado, a gente precisa de estratégias certas. Olhar, precisa olhar. Olha, não é fácil, viu, Nutri? Não é. Mas aí a Nutri chega para poder facilitar tudo. Mas não é? Olha, eu já quero. Aí é que entra o quê? A questão da prioridade. Acabou tudo, a gente volta lá para aquele outro dia, onde a gente falou sobre a importância dessa mulher se dar prioridade. Porque é no momento da escolha é que tem tudo na sua vida. Quando você escolhe um suplemento, quando você escolhe o seu nutricionista, o seu terapeuta, quando você escolhe se olhar, é nesse momento que você muda tudo na sua vida. Precisa de uma escolha. E precisa também, às vezes, de abdicar. Às vezes, abdicar, Sheila, de uma coisa que você acha que tem um ganho, mas quando você vai ver, a perda é muito maior que o ganho. A gente falou sobre isso também, sobre perdas, né? Sobre. Na verdade, o que acontece depois dos 50 anos é uma sequência de perdas, né? Perda muscular, perda auditiva, Perda óssea. perda Perda óssea. de memória. Só não perda de peso. Na verdade, não. Aumento de acúmulo de gordura, desidratação, né? Problemas na mastigação. Então, assim, é uma série de coisas que a gente tem que prestar atenção. E não adianta tentar fugir, porque ninguém é diferente. A única coisa que vai fazer, acho que a diferença é o cuidado, né? É o cuidado. Então, esse assunto que a gente trouxe nessa série, né, de 3 episódios, é muito importante, né? É extremamente importante, porque isso vai fazer a diferença do nosso envelhecimento. Isso. E falando em envelhecimento, a gente vai lá não para o envelhecimento apenas do corpo, do rosto, aparecimento de rugas, a gente fala de envelhecimento de célula. E aí é que entra o momento de você suplementar o ômega 3, que é um antioxidante, de você suplementar um fitoterápico, tá? Alimentos que sejam antioxidantes. Esse momento é um momento mágico, porque você está falando de envelhecimento de célula, onde a célula comanda tudo. Um assunto que a gente não falou, mas antes de eu te liberar, né? Eu queria falar açúcar. Acho que esse é meu ponto fraco. Açúcar, Nutri. Muita gente, né? De muita gente. Que faz Esse assunto, açúcar, é para o dia inteiro. Porque primeiro a gente precisa desmistificar o açúcar. Entender o que é açúcar. A necessidade desse açúcar. Porque o açúcar é importante para a nossa vida. Mais do que isso, a gente entender qual a importância desse açúcar na nossa vida. Sim. Esse é o ponto-chave. E as substituições que a gente faz, né? Xilitol, stevia, stevia ou stevia, né? Stevia. Stevia, isso. Qual o objetivo disso? Perda de peso, tem diabetes. Diminuir a caloria, diminuir as calorias. Perda de peso, é isso. O que é que está por trás dessa decisão? Mas volto a dizer, mais do que nunca olhar qual a função desse açúcar na vida dessa pessoa. E trabalhar a melhor forma de diminuir esse açúcar. O açúcar em excesso, assim como dinheiro, água e cor, também não fazem bem. Mas açúcar está longe de ser um veneno. Ele é veneno para diabéticos. Mas ainda assim, eu acho uma boa diminuir para 0 esse açúcar, desde que isso não seja um problema para você
O que é um problema para mim se eu decidir diminuir o açúcar? Entendam, eu vou agora criar uma situação psicológica por conta desse açúcar. E começar a restringir e a não viver por causa do açúcar. E aí essa pessoa entra na neurose. É isso que eu estou vendo as pessoas com a comida, de uma forma extrema. E o açúcar está muito nesse contexto aí, dessa relação extrema com o alimento. Porque é no açúcar que tem a massa, que todo mundo gosta. O açúcar está no doce, o açúcar está na farinha que você come com feijão. Né? Por isso é importante a gente entender o que é açúcar. Uhum. Que o açúcar não é só aquele, né, aquele que Não é só aquele branco que potinho está ali de dentro do chocolate armário, né? e um Que ele doce de está leite. presente em vários alimentos, inclusive o E natural, que vem das frutas, isso, né? isso. Nas raízes, né? Dose, uhum. Em alguns cereais, como o arroz, nas leguminosas, como o feijão. Tudo é uma forma de açúcar. E cada alimento vai ter uma apresentação desse açúcar. Aí a pessoa a pessoa passa a semana toda, né, restringindo o açúcar. Quando chega no sábado, eu mereço tomar um vinho, e aí se acaba no açúcar do vinho. Se acaba no açúcar que tem na cerveja. Sabe? Se acaba na Smirnoff. Euzinho aqui. Mas eu não me acabo, tá, gente? E nem eu restringo também durante a semana. Mas perceba que é a busca pela harmonia, e isso vai se tornar uma coisa leve. Por que eu puxo o assunto lá para você trabalhar o seu emocional? Porque tudo vai cair lá, tudo vai lá. Lá é onde tudo começou. Todas as questões com a alimentação aqui, no seu comportamento alimentar, tá cá. Sim. Sim. Quando eu digo tá cá atrás, na sua história, de quando você começou a entender, por exemplo, do açúcar que a gente está falando aqui, como o açúcar entra na sua vida, o que você aprendeu sobre o açúcar. Quando ele entra como compensação, né? Como compensação, como a compensação a algo que está faltando. Quanto a alimentação entra como a compensação de algo. Tem essa função. É. O açúcar tem essa função, a gente não pode negar. Ele é prazeroso. Cérebro estimulando. Então, você tem prazer, tá? Você pode trabalhar esse prazer de outras formas na sua vida. A chance dessa mulher de 45, 50 anos, ela olhar para isso. Tá? Ela fazer esse trabalho com você, um trabalho com nutricionista comportamental. Por que comportamental? Para não gerar mais transtornos emocionais para essa pessoa. Trabalhar em conjunto, né? Fazer um trabalho em conjunto. E não só para aquela que está com sobrepeso, mas uma conscientização, né? Uma conscientização alimentar geral. Não é só para quem está sobrepeso, nem quem está com sobrepeso. Algo importante e é pouco falado, tá? Essa pessoa que está com problemas emocionais, uma vida que não pertence a ela, carregando pesos, com traumas, problemas familiares, insatisfeito com o casamento, insatisfeito com a profissão, realmente ela vai ter doenças. Tá? O emocional daquela pessoa impacta em uma parte de um cérebro, e essa parte desse cérebro manda uma mensagem para um órgão específico, onde que vem as doenças. As doenças são sintomas emocionais. Para cada sintoma, ou seja, a doença, existe uma emoção lá e mal resolvida, que afetou uma parte do cérebro, e esse cérebro afetou um órgão. A obesidade é uma dessas doenças, e quando você vai lá para os conflitos por trás da obesidade, você tem vários. Tem problema com a mãe, você tem problema, você tem algum trauma? Por que você precisou engordar? Precisou engordar. Esse corpo, ele gritou. Precisou engordar. Foi um pedido de socorro. Para se esconder, para não ser vista. Por que esse corpo precisou ter esse mecanismo de defesa através do ganho de peso?
Excelente. A gente poderia aqui enumerar, aliás, vários casos de, Com vários certeza. estudos, né, comprovam isso. Sheila, muito, muito obrigada. Eu acho que a gente poderia fazer mais uma série de mais três aí, de tanta Maravilha. coisa que tem para ser falado, tanto assunto, né, tantas dúvidas, tantas perguntas. Olha, excelente, adorei estar aqui fazendo esses três episódios, né, com você. Um Obrigado prazer. pelo seu carinho. O contato da Sheila vai estar, né, no Instagram, vai estar, o contato dela também vai estar inscrito lá no YouTube, aqui embaixo, para vocês entrarem em contato com ela, falarem com ela, te tirarem dúvidas. Muito obrigada, Sheila. Muito Prazer. obrigada Seu mesmo. trabalho é lindo, e eu te desejo muita boa sorte. Sabe o que eu desejo para todas as mulheres, essas da fase dos 50 anos, que têm uma história de vida? É que sabe o que eu desejo, elas merecem, é que elas saiam por um corredor correndo e se deparem com o seu propósito saindo de um elevador na mão. E esse propósito, essa oportunidade, na verdade, eu creio que é uma oportunidade, essa oportunidade largue as malas e assim, essa mulher, e que ela consiga, em cada mala dessa, dar uma guinada na vida dela, valorizando, se cuidando, escolhendo ser feliz, saindo daquele padrão que ela acha que é normal, desse corredor, né, que saiu do elevador por essa oportunidade, ela precisa ser carregada com muito zelo. Ainda assim, para essa mulher sair correndo pelo corredor, com essa oportunidade cheia de malas na mão, abraçar loucamente essa oportunidade, ela precisa de uma decisão. Como eu falei nesse instante, é nesse momento de decisão é que ela muda tudo na vida dela. Você falou É isso que eu tudo. Eu desejo para acho todas as que mulheres. Corram pelo corredor. se amem, né? Se amem. Eu acho que essa decisão de se amar acima de qualquer coisa é Escolher se fazer amar. por você, né? Por que que eu decidi hoje mudar, né? Eu decidi mudar por mim. Eu não mudei por fulano, nem cicrano, nem pelo meu filho, nem por ninguém. Eu mudei por mim, porque eu mereço ter qualidade de vida, né? Isso, porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades. Como a gente lida com isso, né? Como a gente olha para isso e torna isso gigantesco. O impacto disso na nossa vida é como a gente consegue lidar emocionalmente com isso. E é nessa hora que a gente precisa de ajuda. E eu quero Saber também lidar. deixar bem claro que a gente não está falando em se privar de nada, né? Nós estamos falando desde do começo, no primeiro episódio, nós estamos falando de qualidade de vida, de equilíbrio, de criar equilíbrio. Não é para deixar de tomar seu chopinho, né? E comer seu tira-gosto no fim de semana, não. Mas criar um equilíbrio, né? Trazer qualidade mesmo de vida, né? Isso. Quando a mulher toma essa decisão, né, que ela se prioriza e toma essa decisão, ela precisa trabalhar segurança, ela precisa trabalhar a liberdade, a autonomia, a autorresponsabilidade. De seguir sem os problemas que ela trouxe até aqui da história dela, porque nós temos nossos problemas provenientes dessa história. Todos nós temos uma história de vida, né? E como a gente aprendeu a lidar com essa história, é que vai fazer diferença. A gente pode sim olhar para essa história, acolher o que não foi bom, ressignificar tudo que não foi bom, né? Aprender com isso, dizer, isso foi meu, eu passei por isso, ok, eu sofri, fizeram comigo, fizeram, acabou. Às vezes, o que fizeram foi porque eu permiti. Então, teve o papel de Sheila na frente de tudo. Em tudo de ruim que eu passei, em tudo de bom que eu escolhi passar, teve a minha responsabilidade.
precisa olhar para essa história, deixar de culpar as pessoas, se É. sensibilizar e fazer novas escolhas. Não é só o que passou, mas o que eu vou fazer desse momento, com essa experiência, né? Você tem que pegar aquilo ali como uma experiência. E o que eu vou fazer daqui para frente com essa experiência? Uma vida nova, sabe? Uma vida nova, né? E voltar com a mesma palavra, qualidade de vida. Ter qualidade de vida, ser feliz do jeito que você é, mas consciente de que tudo que a gente come, né, que tudo que a gente faz tem uma consequência no nosso corpo, Sim, né? Tudo. Então, assim, não é para viver no zero nem no 80, mas um equilíbrio. Um isso, equilíbrio. perfeito, Prestar perfeito. atenção. Então, prestar atenção nas vitaminas, prestar atenção nos suplementos, prestar atenção no As exercício, nas nas emoções, informações, sabe? No exercício físico que é tão necessário. Ah, mas eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho. É só desculpa que a gente arruma, né? E prestar atenção no grande sabotador, né? Que é a nossa aqui, ó, a nossa mente, nosso grande sabotador. O tempo todo arrumando uma desculpa, o tempo a todo. gente pode tudo. A gente pode fazer de várias formas, do jeito que a gente pode. Nós temos forças para isso. É, A força é interna. Precisa olhar para ela, sentir ela. A gente tem capacidade de fazer coisas que a gente duvida. é verdade. E essa fase dos 50 anos é uma fase que não é fácil, porque ela está num momento hormonal diferente, isso impacta muito nas emoções, e ela está numa fase de vida que, às vezes, ela está precisando recomeçar. É. Isso não é fácil, tá? É uma série de Mas modificações, né? É uma série de modificações que devem ser feitas e não podem ser ignoradas, né? Porque essa é a hora dessa pessoa que não chegou nos 50 anos, ela, opa, estou beirando. é, Eu posso fazer logo isso, tudo, como forma de prevenção, para a minha saúde não ser impactada lá com meus 50. eu conversei há pouco tempo com uma mulher, 40 e poucos anos, e eu falando sobre o projeto, então ela fala assim, não tenho preocupação nenhuma com isso para mim. É só um outro ano. E eu olhei para ela e falei: é só um outro ano, mas você deveria sim ter preocupação. É porque você não está lá. Ela tem filhos pequenos ainda. Eu falei: porque você está bem longe, na verdade. Mas você deveria pensar, Esse é o porque as momento. transformações, as modificações, né, são inegáveis, né? Então, assim, você sabe quando a gente sabe que está envelhecendo? O nosso corpo fala. Por mais que você esteja bonita, seja uma mulher, né, com uma genética bem favorável, não tem jeito. Não tem. Não tem jeito. Então, essas modificações E o vão envelhecimento, acontecer independente da gente querer ou não. Agora, a forma que ela vai acontecer depende da gente. isso. O melhor momento é olhar antes dos 50, para quando chegar nos 50, você está É, menos essa impactado. prioridade que a gente fala que tem, eu tenho prioridade com a minha saúde, eu quero ser feliz, eu quero ser saudável, né? Ela tem que ser verdadeira, né? E tem que ser feita alguma coisa, sim. A gente não pode ficar sendo parte dessa estatística de mais de 60% né, que não fazem nada. Os 80% que acreditam e não fazem, e 60% que não faz E nada. aqueles que acreditam que fazem, às vezes fazem de uma maneira errada. Também tem isso, mas ainda é melhor do que aquele que não faz nada, né, Sheila? Com certeza, com Sheila, certeza. muito obrigada mesmo. Muito obrigada de coração. A Bahia, maravilhosa. E olha, espero que a gente possa se conhecer em breve, né?
pessoalmente. Sem Ó, dúvidas. beijo no coração. Beijo, amor. Beijo a todas.